Olá, estamos aqui para mais um podcast. Nós vamos falar de educação, educação de um modo integral, tá? E está comigo aqui a professora Vanessa Araújo. Ela tem experiência vasta no ramo da educação, uma menina nova, gente, cheia de gás. Nós temos muito que explorar. Eu acho que eu estou assim empolgadíssima, porque eu vou fazer um monte de perguntas para ela. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer muito grande poder conversar com uma pessoa com tanto potencial como você. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dulcinea. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo falar de algo que eu amo, que é a educação. Então, primeiro, para começar, eu gostaria que você contasse assim rapidinho a sua história. Como é que você entrou no mercado da educação? Quando foi? Eu disse que tem 25 anos já de experiência e que já passou por várias escolas. Conta um pouquinho para nós sobre a sua história. Se você quiser olhar para aquela câmera ali, fica à vontade, tá bom? Eu sempre quis ser professora, sempre foi um desejo meu, é o meu sonho de infância e a minha profissão de infância. Então, eu fiz o curso de magistério e fui contratada como professora pela própria instituição onde eu cursei. Lá eu trabalhei com crianças de alfabetização e 25 anos se passaram desde aquele início, no ano 2000. Atuei em turmas de educação infantil, de ensino fundamental. Como orientadora educacional, eu atuei nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. E como diretora, eu passei pela direção pedagógica dos 4 segmentos, até chegar à direção geral, e todos esses anos sempre em instituições privadas do Distrito Federal. Eu falo que eu sou apaixonada pela educação, pelo poder que ela tem para transformar a vida das pessoas, para transformar histórias, para escrever novas histórias, para dar a cada indivíduo a possibilidade de realizar sonhos, independente de circunstância, de contexto familiar, de contexto acadêmico e algumas vezes até contexto cognitivo, porque eu acho que tem relação com sonho, tem relação com desejo, com a energia, com a determinação. Reconheço a função social da escola, que é tão importante para formar cidadãos, e valido muito o papel da família nessa Constituição. Então, você já fez um gancho aí que valida muito o papel. Eu ia perguntar para você quais são os pontos, os pilares essenciais para que uma escola possa fazer uma excelência, mais do que excelência hoje, extraordinário, uma educação extraordinária, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Na sua opinião, quais são? Nós estamos vivendo uma era da tecnologia. Os estudantes hoje eles já vêm para a escola com informação. O papel principal da escola é a formação. E essa formação ela passa pela educação acadêmica, mas ela não para aí, porque a formação integral ela diz respeito à integralidade do sujeito, o sujeito em todas as suas dimensões. Se eu entregar somente conteúdo para o meu aluno, eu não vou enviar para o mercado de trabalho, para a vida, para a sociedade e de volta para casa um ser humano que seja consciente, que seja ético, disciplinado, organizado, com a sua tolerância à frustração bem trabalhada e capaz de sobreviver em qualquer ambiente, porque é sobrevivência. O mundo que a gente está vivendo exige habilidade de sobrevivência, não é mais sobreviver, é sobreviver. Então, a escola de excelência, a escola que será exitosa nos seus resultados, é a escola que tiver a consciência da importância de formar integralmente os seus alunos. Tá, e qual que é hoje o maior desafio para você? Você é apaixonada com a educação, você sabe o que tem que fazer, como hoje para formar um indivíduo integral, mas de todos os fatores, de todas as áreas que a educação trabalha, qual hoje é seu maior obstáculo, sua maior dificuldade para fazer, para desenvolver esse trabalho de excelência? Não existe uma só dificuldade, tem vários dificultadores, né? Crenças limitantes, essa polarização de tantas informações, algumas verdadeiras e outras não, e as pessoas já não se dão mais ao trabalho de pesquisar uma fonte, de pesquisar uma informação, de conhecer a origem e saber se ela é legítima ou não. O poder da internet e a velocidade com que eles têm acesso a essas informações,
às vezes, a troca do ser pelo ter. Algumas pessoas confundindo muito que o fato de ter alguma coisa faz com que elas sejam melhores que as outras pessoas que não têm os mesmos privilégios. A visão distorcida que nutrem em volta do papel da escola. Então, hoje, pessoas que não são profissionais de educação acham que são habilitadas para educar e que têm a fórmula disso, e vice-versa. Até uma cultura de já não respeitar tanto, né? Eu brinco que eu sou do milênio passado, do século passado, e nós tínhamos uma imagem de um professor e da escola que era respeitável e era quase uma lei, né? O que era ditado pelo professor. O professor era uma figura de autoridade. E hoje nós esbarramos na imagem que se constrói de não reconhecer essa autoridade. É bem diferente que a autoridade é diferente de autoritarismo. Mas hoje a gente esbarra um pouquinho, as pessoas vão descredibilizando a importância da autoridade do professor, a importância da referência e do limite da autoridade da escola e confundindo um pouco esses papéis. Então, eu acho que são muitos os dificultadores e a escola precisa estar muito corajosa para impor os seus limites, para deixar claro o seu papel, inclusive delimitar o território do papel e da função social da escola, qual é o papel da família e que juntos consigam fazer essa educação para dar resultado. Ô, Vanessa, você disse que é do milênio passado, imagina eu, né? Mais ainda. Mas a escola, ela veio com o papel de passar conhecimento, né? Ser uma instituição de ensino, de uma ensinagem. E hoje a gente trocou totalmente esse nome para educar, né? Antes era professor. Professor é aquele que passa informação. Hoje, uma escola de verdade, ela tem que ter mestres, pessoas que não só conhecem muito bem tecnicamente, domina muito bem o conhecimento daquilo que ele se propõe, mas também ele tem que ser um excelente educador, ele tem que permear pelos valores, pelo emocional hoje que está fragilizado, a rede social que corrobora imensamente para que esses jovens, essas crianças hoje queiram tudo em tempo recorde, né? Porque haja visto o WhatsApp, hoje você recebeu uma mensagem, não está com paciência para ouvi-la num X, você passa para 2x. Está dizendo o quê? Seja rápido, né? E aprender e viver demanda tempo, demanda espera, demanda frustração, né? Como é que você vê essa questão que eu trouxe para você hoje? Como é que a gente concilia? Sai do papel de educador, de escola que passa conhecimento, que é essencial, né? Eu sou defensora número um do conhecimento e tem que ser um conhecimento holístico, mas ela também tem que ter esse olhar hoje de valores de formação do indivíduo. Como é que você vê esse papel com relação ao professor, com relação à instituição, até os próprios proprietários, a sociedade, os pais, os alunos? Como é que você vê esses desafios? Porque são desafios, muito desafio, né? Você consegue fazer um... Entendeu o que eu Eu falei? entendi. Eu vou começar de trás para frente, Comece. inclusive. A escola, a primeira coisa, eu acho que ela não pode abrir mão do seu papel e dos seus valores. É muito importante que a escola não negocie os seus valores. Quando uma família procura a escola, ela tem que ser apresentada a essa escola, em nível de valores, em nível de proposta pedagógica, em nível de regimento interno que envolve a questão disciplinar que está tão latente, né? A gente vive uma sociedade que é tão permissiva, onde, por conveniência, às vezes as pessoas minimizam o tamanho de um problema e, pela mesma conveniência, elas maximizam o tamanho desse problema. Então, a escola precisa não negociar seus posicionamentos e seus valores. Isso é muito importante. Não negociar, não renunciar e não abrir mão. Tem que ser muito claro com o pai, É né? isso. Olha, nossa linha de trabalho é essa, nossa filosofia é essa, não abrimos mão. Lembrando que a nossa preocupação é formar um indivíduo integral e que esse indivíduo tem altos e baixos e tem
E tem aqueles que têm mais facilidade, aqueles que têm menos facilidade. Entender as diferenças, É isso. mas com limite. É por Exato. aí que você É por caminha? aí. Que é entender as diferenças, respeitar as diferenças e ajudar naquilo que pode ser transformado. Porque às vezes é a falta de uma habilidade. E a habilidade, ela pode ser desenvolvida com investimento, com trabalho, com técnica, com olhar individualizado e mais sensível, e sempre nesse trabalho de parceria. Porque se a escola tem uma linguagem, e ao chegar em casa, a linguagem é diferente, a estratégia é diferente e até mesmo a negociação tem um outro formato, aí se destrói um trabalho para tentar ser reconstruído no dia seguinte. E aí a gente vai viver sempre nessa montanha russa. E ela não pode ser assim. A educação ela precisa ser linear. Essa construção ela precisa acontecer. E indo para o professor, é um pouco do que você falou. O professor é quem professa aquela ciência, mas nós estamos num tempo em que o estudante, o aluno, se ele quer um conteúdo, ele pode acessar uma videoaula no YouTube. E ele pode ser contemplado com aquele conhecimento. Agora, a formação de hábitos, de atitudes, o desenvolvimento dessas habilidades que são tão importantes para este século. Nunca se falou tanto em soft skills. As pesquisas estão apontando que muitas demissões estratégicas hoje, elas acontecem por questões comportamentais. Nossa, isso é gravíssimo, né? Muitos. Nós estamos falando de mais de 90% das demissões estratégicas, porque as empresas estão contratando pelo conhecimento e pelo currículo, como acontecia no século passado, mas muitas vezes elas estão demitindo pelo comportamento. Então, Vanessa, é tão verdade que tem grandes empresas hoje no mercado mundial, né, que já estão capacitando seus próprios funcionários, estão pegando alunos jovens que terminam a high school, aqui no Brasil, ensino médio, e preparando, porque o que mais importa para eles realmente são toda essa bagagem necessária de comportamento, de relacionamento, de aceitar perder, de ser engajado, de buscar, né, como que eu diria? Não é proativo, né? E de saber lidar, trabalhar em equipe. E isso hoje não vem, mas as universidades não ensinam, né? Não, e a escola tem um berço incrível, uma oportunidade incrível para trabalhar isso. Um exemplo que eu dou é o trabalho em equipe, que é uma das habilidades do século XXI e que na escola de educação básica eles têm essas possibilidades. Porque se a gente dá ao estudante a oportunidade de um trabalho em equipe, mas eles fazem isso por escolha, eles vão formar um grupo por afinidade. E aí esse grupo talvez não dê o resultado esperado. Quando o professor faz o investimento de um trabalho em grupo e ele dá as possibilidades para que os alunos façam escolhas de acordo com as habilidades, eles serão um grupo mais rico, o resultado do trabalho será muito exitoso e ainda tem um ganho social, porque aí dentro dessa formação de um grupo heterogêneo, eles acabam conhecendo alguns alunos com habilidades diferentes e que em outra oportunidade eles não se relacionariam, eles não conviveriam. Então, o Exatamente. ganho é acadêmico, o ganho é em nível de habilidade, mas é também o ganho no ciclo social que é tão importante na fase escolar. E como é que você vê o professorado do Brasil hoje com relação a isso? Eles estão desejosos de adquirir esse novo conhecimento, essa nova habilidade ou competência, né? Não é nem habilidade, é competência. Ou eles estão mais passivos, ou não mexe comigo, eu só dou minha aula, dou uma boa aula, sou um bom professor, quero mexer com essa área. Como é que você vê isso? Eu vejo que nós temos todos os perfis. E isso não está relacionado a tempo de carreira. Porque ora nós encontramos professores que têm uma trajetória grande já na educação e que continuam tão motivados quando E iniciaram. buscando, estudando, e E buscando caminhos, buscando estratégia, buscando aperfeiçoamento, porque essa responsabilidade não é só da escola. Passa pelo papel da escola formar os seus colaboradores, formar os seus profissionais, porque não importa o curso que nós fizemos. A formação ela é continuada, né? A escola de educação básica, um curso livre, a graduação, nenhuma outra titulação vai deixar um profissional 100% pronto. E que bom que não estaremos 100% nunca. Agora, também é do profissional buscar esse aprimoramento. Precisa buscar esse aperfeiçoamento para que eles cresçam, porque o crescimento ele é pessoal.
O conhecimento ninguém nos tira. Então, eu acho que nós temos sim profissionais que estão engajados, que estão atualizados, entendendo esse perfil desse aluno desse tempo, que precisa do conhecimento acadêmico, que o desenvolvimento cognitivo é primordial, mas que também precisa de algumas habilidades, que elas são adquiridas com as experiências, elas são adquiridas com investimento e com o tempo. Nós temos os dois perfis de profissionais. Vanessa, e isso já está acontecendo da escola ser obrigada a dispensar um professor que é excelente em conhecimento, excelente em relacionamento dentro de sala de aula, disciplina, mas ele não está atualizado, né? Principalmente na tecnologia. Aqui na escola nós tivemos um caso de um excelente professor que não tinha celular. Então, para a gente fazer contato com ele era só via telefone fixo. Imagina, telefone fixo nessa época. Não tinha computador. Quando foi na época da pandemia, esse professor precisou de ter um auxiliar do lado para poder ligar a tecnologia. E quando ele foi dispensado, exatamente por não ter essa outra parte do domínio da tecnologia, que era só, né? Pandemia era isso, né? E não ficou satisfeito, não achou ruim. Ou seja, hoje, nós estamos falando sobre isso, mas tomara que tenha professores nos escutando, né, Vanessa? Porque se ele não se atualizar, se ele não buscar esses conhecimentos que hoje integra um trabalho de eficiência, ele vai ser dispensado, ele não vai ter mercado de trabalho. É verdade ou É não é? verdade, é verdade. A tecnologia está presente na vida da gente, né? Não, Na não é só profissão. tecnologia, não. Eu estou falando tecnologia porque ela foi muito necessária na pandemia. Mas agora vem, depois da pandemia, o emocional. Um professor hoje que não consegue trabalhar, lidar com o emocional das crianças hoje, ou dos alunos em sala, ele está fadado em sucesso. Porque hoje, qualquer coisa, esses meninos, eles estão muito fragilizados. Então, assim, professor, a criança está chorando, o aluno está chorando, o adolescente, né? Principalmente o problema todo maior hoje é com os adolescentes. Se esse adolescente, de repente o professor, no entendimento dele, na vivência histórica dele, né? Uma determinada palavra era aceitável. Hoje você faz uma palavra que, que mexe, sai chorando, né? Então tem que saber lidar com isso. E como é que lida com isso? Tem que fazer curso, tem que fazer treinamento, né? Você tem alguma coisa para completar sobre isso? Ou é uma impressão minha, ou é ansiedade minha com relação a esse mercado? Não, eu tenho uma observação até importante que você está falando, que eu acho que a gente pode relacionar tudo isso também a uma palavra que está meio que lançada como moda, que as pessoas não interpretam como deveria, que é a famosa empatia. É, Se colocar exatamente no lugar do outro é impossível. Mas exercitar e fazer uma reflexão sobre como você se sentiria se estivesse no lugar do outro é muito mais fácil e torna a pessoa mais agradável e mais compreensiva. Então, se o educador, já que você deu um exemplo de sala de aula, pode acontecer de um aluno, numa determinada abordagem, se emocionar, chorar. Se o professor se colocar no lugar, seja como adulto, ou se é alguém que tem filhos, se colocar no lugar, como seria, como meu filho se sentiria nesse lugar, eu acho que fica muito mais fácil o não julgar e se colocar numa posição de quem pode contribuir. Acho que o professor precisa ter muito clara a posição e a figura que ele representa na educação de um ser humano, a referência que ele é. Quando nós conversamos com alguns alunos, eles falam sobre os professores de referência. Nós, como profissionais, como adultos, nós temos professores que foram referências em algum momento da nossa vida. Um outro exemplo que você deu muito importante, você usou uma expressão que eu gosto: aceitar perder. Porque às vezes as pessoas dizem, mas não, fulano não sabe perder. Na verdade, ninguém sabe, porque perder não é bom. não, Mas dói, no muito. dói. Mas se nós trabalharmos com eles a importância de saber lidar com a perda, o que eu posso fazer com a minha perda? Até que ponto eu posso reagir e como eu posso reagir com uma perda, isso faz muita diferença, porque leva para uma autorregulação.
coisa que alguns adultos também não têm. Então, quando o professor vai estudar, a gente está falando de um perfil de profissional e de aluno do século XXI, que o profissional vai estudar, ele vai aprender para a vida dele e ele vai aprender um pouco mais para poder ajudar esses alunos. Vou colocar um exemplo que aconteceu aqui dentro e que a cada momento que acontece eu fico atenta e falo assim, nossa, como nós adultos hoje, que trabalhamos com educação, temos que aprender uma nova linguagem para conversar com esses alunos. Olha só, a escola aqui nasceu tendo a matemática como referência, né? Era o carro-chefe e até hoje a matemática é o carro-chefe. Matemática e português, que eu comento muito que se uma criança, se um jovem domina matemática e português, todas as outras é só fazer raciocínio, trabalhar em cima que você é bem sucedido. Tem hábito de estudo, né? E aí, eu sei que o professor não fez por maldade. Mas uma aluna, e a matemática daqui, ela é baseada no oriental, né? E aí, uma aluna, ela não, ela é voltada, ela tem mais habilidades para as humanas, e as exatas não. E aí, esse professor, ele ainda tirou a aluna da sala e falou com ela, olha, sua nota não tá boa, mas você é oriental. Você pode, porque todos os orientais muito bem desenvolvidos, eles têm facilidade com as exatas. E a criança não ficou satisfeita, porque ela sentiu. Em outro tempo, não teria problema nenhum. Então, por que eu estou colocando esse exemplo? Porque a gente tem que aprender a falar, argumentar e trazer a informação. Eu sei que ele queria dizer para ela, olha, você dá conta, né? Porque eu tenho vivência, experiência, que todos os orientais são bons nessa área. Mas ela não percebeu isso, ela nunca soube disso, né? Ela nunca soube, ela é pequena, ela é nova. Mas nós é que temos que saber disso. Então, assim, é um exercício contínuo que a gente está fazendo, tem que estar fazendo hoje. E o professor tem que estar aprendendo e disposto a ouvir, né? Você concorda com isso? Eu estou colocando para você de todas as minhas inquietações, sabe? Porque você traz, você fala, mas as pessoas ficam numa atitude de obediência, né? Porque me convocaram, eu vou, senão eu perco meu emprego. Mas ele tem que, não é pensar em perder o emprego, ele tem que pensar que para ele se manter hoje nesse mercado, ele precisa avançar. Aí tem a família, né? Sim. A família é muito Ai, meu importante. Deus, é outra importantíssima É tão hoje. importante quanto os outros agentes desse processo. A família precisa acreditar na escolha que fez, né? Voltando um pouco para a escola. Escola precisa ser uma escolha. A família demora às vezes para decidir por essa escolha, conhece outras realidades, conhece outras propostas, até confiar a educação dos seus filhos a uma instituição. Então, essa confiança, ela precisa ter a sua manutenção, ela precisa ter uma conexão, ela precisa acreditar naquela proposta que ela comprou. Ela não pode se render facilmente ao primeiro dissabor e fazer cair toda aquela confiança que foi creditada. E ela tem que se manter próxima da escola, entendendo o que a escola acredita, quais investimentos está fazendo para que a educação, aquela educação vendida, seja entregue àquele aluno. Ela precisa falar a mesma língua e se colocar à disposição da escola e se conectar com a escola e procurar a escola quando não entender algo, quando achar que tem uma sugestão, que tem uma contribuição, quando alguma coisa não sair de acordo com o combinado, mas acima de tudo, nessa manutenção dessa relação, essa família tem que ser muito corajosa para saber separar as coisas, porque não dá para fazer uma escola para cada família. A escola é feita para aquela comunidade toda, não dá para individualizar essa escola. E é engraçado que muitos hoje eles têm essa expectativa, né? É isso. Da atitude, eles veem a escola como assim, está fazendo para o meu filho. Não fez o meu filho, o que eu faço para o meu filho. E eles, gente, eu deveria ter um papel aqui para anotar, Vanessa, porque quando você fala na família, você tem uma série de problemas hoje na escola. É bem verdade que hoje nós temos, assim, num universo, nós aqui na escola, 90% dos pais são maravilhosos, são parceiros, né? Mas você tem um 10% que mina energia.
e que denigre a imagem de uma escola exatamente com base em tudo isso que você está falando. Ele comprou a escola, veio, conheceu, mas um detalhezinho que não foi de acordo, ou que não chegou a ele de acordo com a forma que ele quer ou que ele pensa, pronto, derruba o restante, não é verdade? A gente vive muito isso. Eu, pelo menos, vivo, e você disse que está na educação há muito tempo. Agora, a gente tem uma série de problemas hoje, não é culpa do pai. Eu sei que os pais hoje, eles têm uma boa vontade imensa de acertar. Eles têm certeza absoluta que amam os filhos, né? Mas tem algumas, e é social esse problema. Por exemplo, proteção exagerada. Protege demais os filhos. Dizem sim demais. Em nome do amor. E quando, na verdade, não é amor, esse sim exagerado, de evitar que o filho frustre. E é um processo, né? Então, assim, você evita que seu filho de 1 ano sofra frustrações, aí com 2 anos são outros, com 3 são outros. Quando chega na adolescência, são outras. E aí as crianças não sabem frustrar, chega em casa, conta para os pais não escutam a escola e já vem agredindo todos. Isso em nome de um amor, isso não é saudável. O que você tem para acrescentar com relação a isso? Porque você tem muita experiência, muito nome para muitos casos, exemplos para poder complementar isso. Como é que você vê isso aí? Eu acho Você que concorda comigo? sim, eu vejo acontecer, eu vejo duas questões, né? Primeiro, eu concordo plenamente com você, porque nenhum pai, nenhuma mãe deseja errar com o filho. Todas Não. as vezes que nós tomamos decisões, é querendo o melhor para os nossos filhos. E o segundo ponto é que às vezes nós achamos que o melhor é dar aquilo que nós não tivemos. Muitos trazem na sua história de vida, na sua trajetória, algum tipo de privação, algum tipo de decepção, e aí, como desenvolveu na vida adulta, na vida socioeconômica, profissional, uma outra condição, tenta cercar o filho de alguns cuidados ou de algumas concessões, querendo que ele não tenha uma vida com as limitações que o pai e a mãe tiveram. E aí tem que tomar um cuidado para não ser uma vida muito permissiva, um acesso a coisas que não estão no momento de serem concedidas àquele filho, ou até mesmo dentro desse movimento de permissividade, desenvolver um ser humano que tenha baixa tolerância à frustração, porque esse ser humano sempre recebendo sim, sempre tendo as suas vontades atendidas, vai ter dificuldade em viver em sociedade, vai ter dificuldade em algum momento em ser contrariado e vai reagir mal a isso. E um outro ponto importante é entender sobre maturação cerebral. Então, o que o meu filho está me pedindo é hora de ter? Tem idade para isso? Tem maturidade para isso? E um ponto também muito importante, especialmente com relação ao que é material, ele precisa disso. É disso que ele precisa nesse momento. E ter um relacionamento muito transparente, um diálogo muito aberto com as crianças e com os adolescentes. Acho que o mais importante que tudo isso eles sempre precisam ouvir o sim ou não. E junto desses, sempre o Isso porquê. gera credibilidade. A criança fica segura em relação aos pais. Porque se os pais oscilam tanto quanto o adolescente, porque o adolescente não está preparado. Então ele tem esse direito de oscilar. Mas o adulto não. Então ele tem que estar certo. É isso que é bom para você agora. E o Né? porquê? E O o porquê porquê, e o disso? porquê disso, O né? porquê é muito importante. Exatamente. Então, assim, é muito sério hoje. Eu fico tão triste porque a gente faz uma série de reuniões, na verdade, de formação para os pais. Vem sempre os mesmos e não vem 10%, né? Então, assim, o fato de um pai não participar de uma reunião, ele não está provando que está amando o filho. Porque tem alguma coisa mais importante depois da família, a não ser escola? Tem? Não, essa escola que Eu, vai como formar essa católica, eu família. diria que é a igreja. Mas é a família e a escola. Agora, o pai vem, matricula e chega no final do ano e vem para, se o filho não foi ter bom rendimento. Mas ele não vem para as capacitações. Não dá para fazer a escola hoje sozinha mais. Porque enquanto era só conhecimento, tudo bem, né? Hoje nem precisa.
Porque o aluno pode acessar uma rede social, ele tem professores melhores. Mas o que a gente tem que pensar é nos valores, é no caráter, na amizade, no comportamento. Vanessa, outra coisa que é muito séria. É sabido, universalmente sabido, que quando eu falo conversa assim, eu falo muito dos jovens, porque as crianças são muito puras, né? As crianças, é muito fácil de você trabalhar com a criança, ela é dona da verdade, da pureza, da alegria, né? Mas o adolescente não, o adolescente, entre aspas, ele abandonou a família, porque importa para ele agora são os amigos. Não é mais a família e nem a escola, são os amigos. E ele tem o mesmo perfil que o colega, que o amigo, porque eles se atraem, né? É afinidade. E aí o que acontece é o seguinte, quando a escola traz para o pai, porque o que na verdade é a escola? É um laboratório do que os filhos vivem na sociedade. É ou não é? Sim. Do que vivem nas festas, do que vivem nas viagens, nas festas, de um modo geral. Então, ele, na festa, na escola, ele faz o mesmo que ele faz na escola, na festa. Um pouco menos, mas ele faz. Então, quem é que de verdade sabe quem é aquele jovem, aquela pessoa? É a escola. E aí, muitas vezes, o pai fala assim, mas meu filho não mente. Ele tem um comportamento em casa e na escola ele tem outro. Então, na verdade, o pai devia fazer assim, me conta quem é meu filho, me conta quem é minha filha. É verdade ou não é? Sim, é verdade. E mais, me ajuda a educar o meu filho. Me ajuda, me conta como ele é. E como eu posso Quais o fazer? tipo de amigos que ele tem dentro da escola? Os amigos são líderes positivos ou são líderes negativos? Não, mas meu filho não mente. É verdade que dentro de casa eles são uma coisa. Gente, como eu trabalho na educação em Brasília há 40 anos, eu já soube de coisas que esses jovens fazem na cidade que é de arrepiar. Que é de arrepiar. Então, assim, quantas meninas saem vestidas com uma roupa e com uma outra dentro da sacola, para depois chegar lá fora, vestir a roupa que os pais não deixam. Quantos casos de meninos que têm coma alcoólico e que aí não volta para casa, vai para casa dos amigos, porque os pais dos amigos estão viajando, ninguém sabe de nada. E os pais não se preocupam com isso. Ou se preocupa, Vanessa, eles fazem ouvido de mercador ou não me mostra. Aproveitando, eu estou falando demais, estou até empolgada, mas eu tive um caso aqui dentro da escola que isso vale para você que está ouvindo no Brasil todo. Essa menina, foi na pandemia, essa menina desligou totalmente. Ela criou um autismo, tá, de pandemia. Mas o problema dela não foi a pandemia. O problema dela foi a separação dos pais. Então, essa menina já veio com um sofrimento de separação e também com a morte da avó. Perdão, do avô. E essa menina ficava aqui na escola e ela totalmente desligada. Linda, linda menina. E ela tem um grupo de amigos, tinha um grupo de amigos. E aí a orientadora me chamou e comentou assim, Cineia, fulano de tal, tá muito desligada, a gente conversa com ela, e ela é educada, ela faz que sim, que tal, não faz nenhum argumento, aceita tudo que a gente dá para ela de conselho, mas ela não reage. Eu já pedi uma amiguinha dela para poder dar aula particular para ela, que ela não tirava nota nenhuma. E eu já estou chamando os pais, eu chamo a mãe não vem, eu chamo o pai não vem, e aquela coisa toda. E aí ela me chamou e falou assim, vem cá para você ver. Olha como é que ela se fica comportada, fica dentro da sala. Como eu conheço a família, aí eu chamei a mãe. E a mãe veio e eu falei, olha, sua filha está fazendo isso, está assim, eu sou preocupada, o que você pode fazer e tudo. Ô, Vanessa, sabe o que essa mãe fez? Da primeira vez ela tirou e levou para outra escola. Só que a menina foi sem as amigas. Não aguentou ficar lá, aí voltou porque precisava pelo menos das amigas. Aí continuou a mesma coisa. Aí, da segunda vez, quando nós conversamos com a mãe pegou a filha e mandou para a Austrália. Ou seja, está acontecendo isso, eu não quero ver e nem ouvir. Vou mandar para bem longe.
É um risco. Risco, Vanessa. Olha como que esses jovens estão sofridos. Olha como é sério um caso desse. Quer dizer, a mãe não quer ouvir, a mãe não quer ver, manda para longe. E aí, é aluno se cortando, é aluno deprimido. Outro dia eu vi uma brincadeira de um pai que falou assim, hoje a gente tem que trabalhar para poder pagar água, luz, telefone, comida e psicólogo. Né? A escola dos filhos precisa ser a escola dos pais. E a Exatamente. escola precisa se abrir para essa formação, porque não adianta educar os filhos se os pais não participarem disso, né? Às vezes é uma situação tão pontual que numa escola de pais pode ser abordada, pode se encontrar caminhos. Frequentar também essa escola de pais pode dar a alguns pais a sensação de que eles não estão sozinhos, que há Exatamente. outros pais passando por situações muito Isso, e a gente semelhantes. não está criticando os pais, nós estamos dizendo o seguinte: olha o que, que está acontecendo, acredite no que nós estamos falando, vamos nos unir, porque não dá mais a escola para fazer sozinha, nem os pais fazendo sozinhos, nós temos que estar unidos, né? Tem um dado importante, é que às vezes esse filho passa com os amigos da escola, com os profissionais da escola, mais tempo acordados do que passam com os pais. Porque Sim, se são pais que têm uma rotina mais puxada de trabalho, que é o dia todo, e chegam em casa na hora do jantar, depois vão dormir. Então, o tempo dos meninos acordados acaba sendo mais na escola. E aí se relacionando com amigos que os pais precisam conhecer, falando sobre assuntos que é muito importante os pais saberem, acessando conteúdos na internet. Eu defendo muito o controle parental, porque o Rossandro Klingen, ele fala muito uma coisa que eu acho bem importante. Ele diz que tem privacidade quem paga boletos. é verdade. E Enquanto estiver na aí sua casa, não tem privacidade, é né? isso, então assim, uma coisa é respeitar o espaço, outra coisa é uma privacidade que eles ainda não têm maturidade para ter, e o mundo é muito cruel. As ofertas por aí, especialmente essas ofertas sem cara, que são as ofertas da internet, elas não têm cara, Não. elas não têm idade, Não elas tem não cara e têm. não tem nome, né? Exatamente. Então, os pais não podem perder a oportunidade de ajudarem a fazer a escola dos filhos e receberem dessa escola, como uma escola de pais, caminhos, oportunidade de troca, oportunidade de conhecimento, oportunidade também de escuta, que é muito importante, que eles possam falar sobre o que estão vivendo, sobre o que estão sentindo e ajudar a construir essa escola, porque às vezes é uma demanda que está lá na minha casa. Mas se eu não conto, eu vou achar que é só minha. E de repente, num espaço que é aberto e com todo o respeito e discrição, eu posso descobrir que aquilo ali acontece em outros lares. Nossa, e quantos? E quantos lares, né? É, E quem fica sabendo desses lares somos nós. Eu não. Mas vocês que estão na linha de frente, as orientadoras, é isso. né? Então, assim, ninguém está criticando ninguém, nem está condenando ninguém. O que a gente está dizendo é o seguinte: não dá mais para a escola fazer escola e os pais fazer educação em casa. Tem que ser uma continuidade. Se Isso. nós quisermos nossos filhos saudáveis, emocionalmente, saudáveis no relacionamento, né? Porque hoje é essencial. Sim, Sem relacionamento a gente não vive. Bom, nós já chegamos nos pais. Tem mais, né? Quem sim. são? Falou É porque, professor, pais, é porque agora a gente fala aí de alunos, mas na verdade, enquanto falávamos dos pais e dos professores, falamos também dos também dos alunos, alunos, né? é. Dessa formação, desse acesso, desse trabalho em parceria e de todas as possibilidades que a gente tem de construir, ajudar a construir, desenvolver indivíduos que sejam bem resolvidos, que sejam conscientes, porque o Enem já há mais de 25 anos, né? Está falando tanto sobre habilidades, sobre transformação Não, de aliás, a realidade gente não conhecia social. esse tema habilidade e competência, não. Não. Nós fomos aprender o que é habilidade e competência com o Enem. E com Felipe Perrenot também. Perrenot, nessa mesma É, época, exatamente, ele já inclusive, ele falava. lançou, né, as É, 10 novas competências para ensinar e ele é. trouxe o conceito de competência e habilidade, distinguindo competência como saber ser e habilidade como saber fazer. Uhum. E veio tomando força. Só que às vezes as pessoas interpretam errado o saber ser e o saber fazer. A ideia é que não basta você ter o conhecimento, é importante você saber aplicá-lo, que é Ô, o saber fazer. Vanessa, você falou nesse saber ser, saber ter. Ah, gente,
eu comento que a nossa cultura brasileira, pelo menos, que eu nunca morei em outro país, eles nunca nos ensinaram. Isso vale para agora e vale para o passado. E você vai concordar comigo. Você, quando era criança, você aprendeu a saber ser? Ah, ah. Quem que é Vanessa? Ninguém fala. Quem é Vanessa? Né? É. Ah, eu sou Vanessa Araújo, eu moro em tal lugar, eu sou formada nisso, né? Eu sou casada. Isso não é ser. Quem é Vanessa? Qual é o meu temperamento? Qual é o seu temperamento? Né? Qual Qual é a meu sua nível, né, de personalidade? Qual que é a minha tolerância? personalidade? Qual que é o meu temperamento? É isso que é ser. E a gente já nasce aprendendo a fazer. Porque assim, se você pegar a pirâmide de Maslow, você tem ser, fazer e ter. Você só tem quando você faz. É ação, né? Então, primeiro você tem que saber quem sou eu. Aí sim, quais que são minhas habilidades? O que que eu gosto? O que que eu gosto? A partir do momento que eu sei o que eu gosto, aí eu posso desenvolver e chegar lá no meu projeto de vida, que é o ter. Aí você não ensina ninguém. Aí quer ver uma coisa que eu falo que a gente não aprendeu? Quando você era criancinha, fala assim, escova os dentes, não é? Vai tomar banho. Isso é ser ou é fazer? É É fazer. fazer, né? Mas falar, olha, vem cá, você, olha, vamos descobrir como você é. Você é calma, você é empática, você é inteligente. Mas não, a gente compara, né? Hum. Meu filho é assim e esse aqui, nem fala o outro, mas dá a entender. Se você fala que seu filho é isso, o outro tá escutando, tá entendendo o quê? Meu irmão é, eu não, né? É. Então, o ser, gente, e hoje a doença de todo mundo é não saber quem ele é. Uhum. Outro dia não, foi logo depois da pandemia, em 2000. Eu levei os alunos do ensino médio, eu me preocupo muito com adolescente, porque eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que os adolescentes estão sozinhos entre eles. Então, é eles que a gente precisa dar maior assessoria. Eu os coloquei no auditório, Vanessa, e fiz 5 perguntas. A primeira pergunta é: quem é você? Teve aluno que não colocou nada, mas a maioria colocou o nome. Eu sou Pedro, eu sou Antônio. Sabe nada dele. O que que ele gosta, o que que ele não gosta. Perguntar assim, o que que você gosta de fazer? Sei não, sei não. E se você não trabalhar o ser, ele não consegue fazer. Como é que você vai trabalhar, por exemplo, às vezes uns adora música, mas como música não dá dinheiro no Brasil, ela é até escondida, né? Pela própria família. E ele chega um momento que ele esquece que ele tem essa habilidade musical. Ele esquece que ele tem essa habilidade teatral. Porque essas profissões não dão valor. Não é dado, não se dá o valor no Brasil. Mas você vai ser médico, olha, a família toda de médico. Então ele entende o quê? Apesar de eu não gostar de sangue, apesar disso, eu vou ser médico. Porque a família já determinou. Uhum. Estou errada? Não. Então, assim, primeiro, a partir do momento que você leva seu jovem, a criança a descobrir quem ela é, ou melhor, quem é o ser, ela consegue fazer. E é esse o papel do professor hoje. Esse gosta de matemática, esse gosta de música, esse gosta de artes, esse gosta disso. E vai ter que ter um momento exatamente para ele que possa trabalhar essas habilidades dele. E no futuro, ele descobrindo, trabalhando a habilidade, ele vai chegar a se capacitar naquilo. Vira competência. Né? Você diz, por exemplo, desde sempre eu quis ser professora. Então você já sabia, você sabia, Sim. né? E você se tornou competente nessa área. Eu acho que eu estou falando demais, parecendo que eu estou dando entrevista, mas essa questão, ela fica, sabe? É, Então, é, assim, é muito é muito. importante. E o que é o ter? O ter é a consagração de tudo aquilo. É o presente que você vai receber por saber quem você é, por ter feito, e você agora ganhou. Aí o que os pais fazem? iPhone, viagens. Quantos pais dão viagens com o filho em recuperação ou tendo sido reprovado?
Quando que essa criança ou esse jovem vai entender que se ele não produzir, qual que é a profissão do jovem hoje? Não é trabalhar, não é estudar? Esse é o trabalho deles. Um profissional adulto que se não entregar, ele fica na empresa? Os filhos têm que entender isso. Sim. E aí ganha viagem, ganha presente, ganha... Em nome do amor. Mas em nome do amor, e o que está faltando? Conhecimento para entender realmente quem é o ser humano, né? E diante de tudo isso, os pais têm que ter muita autoridade. Como você falou, não é autoritarismo, não é gritaria, não é palmatória, mas autoridade. Sim é sim, não é não. Pode, não pode. Porque isso gera confiança nas crianças e nos adolescentes. Vai lá, completa isso aí. Fiz um belo discurso. Fez mesmo. Mas a questão da confiança ela não pode ser quebrada. Educação não é uma coisa, educação no sentido de instrução para moral, instrução para a construção do caráter, para forjar esse caráter, ela não é variável, ela não pode ser negociada. Então, eu acho que ter isso muito claro em casa, ter isso muito claro na escola, acho que as famílias têm que conversar muito, os responsáveis têm que conversar muito para deixar claro quais são, inclusive as metas. Quais são as metas de educação? Onde é que a gente quer que o nosso filho chegue? É claro que um filho não é miniatura de um pai e de uma mãe, não é a extensão nossa, né? Não é, saiu de mim, é minha reprodução, minha miniatura, aquilo que deu errado em mim não pode dar errado nele e vice-versa. Não é sobre isso, mas é sobre ter muita coragem de dizer quais são as necessidades. Quando a gente fala em ser, eu gosto muito de destacar o autoconhecimento, porque eu falo que o autoconhecimento melhora o funcionamento. Se eu, enquanto indivíduo, eu sei qual é o meu limite numa frustração, numa contrariedade, em qual momento, qual é o ápice da minha exaustão, daquilo que eu rejeito, daquilo que eu não consigo suportar. Se eu conheço tudo isso, dentro desse autoconhecimento, eu vou melhorar meu funcionamento, porque eu sei a hora em que eu preciso não estar naquela situação mais, até para proteger a minha imagem. Se é uma situação que eu sei que pode me fazer explodir, eu conhecendo o meu limite por meio do autoconhecimento, isso também é o ser, eu saio dela. Porque eu estou chegando no meu limite, ainda que eu não Você tenha. sai ou manda recado, né? É Porque isso. eu tenho uma facilidade imensa de explodir. Então, quantas vezes eu assim, falo por mim, É porque, isso. né? Porque aí entra, se eu ainda não tenho o recurso da autorregulação, mas eu tenho o autoconhecimento, conhecendo o meu limite, eu sei minha hora de Eu sair sei de de se cena. defender. E de sair de De cena cena, também, ó. isso. Já que o famoso explosão, assim, é hora de explodir. Se eu explodir, pode ser que eu me arrependa depois, ou que eu não estou pronto para dizer tudo que eu preciso dizer. Então eu vou sair de cena. Por autoconhecimento eu saio de cena. E espero o momento adequado de poder falar, de poder colocar aquilo que está guardadinho aqui, ou até está me deixando engasgado. E eu acho que isso vai um pouquinho lá para casa quando eu falo não é hora, ou você não precisa disso. Ou, de repente, em função do comportamento que você teve, eu não vou conseguir cumprir o combinado, porque se você não cumpriu o que estava combinado comigo, o teu papel, como você falou, o papel deles, do jovem hoje, que está na casa dos pais, que tem toda a provisão dos pais, qual é? Do estudante? É estudar, Ué. é cumprir as suas atribuições de E estudante. outra coisa, se o estudante não estuda, ele sofre. Ele sofre. Entendeu? Então, assim, é muita aula particular, é muito arruma nota. Isso não é trazer felicidade para o filho, porque as pessoas só se realizam quando produz. Isso. Vanessa, você não se realiza ganhando. Você realiza produzindo. O que eu fiz de Fazendo. bom hoje? É isso mesmo. E aí você entrega tudo pro seu filho e fala, ele é feliz. Não é feliz. Ele não produziu para ganhar. Ele é feliz quando ele produz. É. E cada grupo etário pode produzir um pouquinho. E se isso acontecer no tempo certo, eles virarão adultos realizadores. Ó, o assunto dá para conversar, o nosso tempo está acabando, mas nós temos dois assuntos que eu quero trabalhar com você. Todo mundo sabe que eu sou católica, apostólica, romana. Você é cristã, você é batista? Batista.
Então, o que que você tem? Porque o indivíduo completo, integral, para mim, ele tem que ter Deus na vida dele. Então, nós falamos de educação, de valores e tudo. O que que você traz como opinião, com opinião com certeza absoluta, da importância de Deus na vida dos jovens, das famílias e tudo? O que que você traz? Imprescindível. Nós somos compostos de alma, corpo e espírito, né? Isso, O isso. corpo físico carrega essa nossa existência nesse universo. A alma é onde estão as nossas emoções, que Uhum. nunca adoeceram tanto, nunca mereceram tanta atenção e tanta manutenção e Porque cuidado. estão tirando Deus da vida do mundo, É. né? E aí é onde entra a questão espiritual. A nossa casa espiritual, se ela estiver em ordem, as outras também estarão em ordem. E ter a liberdade de falar sobre isso numa escola que, que prega esse amor, porque Deus é amor, Deus é essencialmente amor. É amor e é fogo consumidor. É. Mas Deus é essencialmente amor. E poder falar sobre isso, poder dizer abertamente, inclusive, que Deus traz proteção, Que sem Deus que não você não vive, vive sem Deus. que supre necessidades, que opera maravilhas e Que é milagres. manso, humilde e É misericordioso. isso. E E justo. isso faz toda a diferença. Eu sempre falo para as pessoas assim, que é muito importante temer alguma coisa na vida. Porque quando você não teme, você atropela tudo. Tudo. Mas quando teme, ainda que tudo ao redor conspire contra, cause mal, jogue setas, ataque. Quando se acredita em Deus, e a Bíblia diz que nada ficará oculto, tudo virá à luz e de tudo prestaremos contas, ainda que estejamos movidos e alimentados pela raiva, mas se a gente crê que o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, a gente recua, se equilibra e espera. Não, Vanessa, você falou de raiva. Eu falo assim, até as raivas, até essas coisas, quando acontece comigo, eu falo, viro para Deus e falo assim, Deus, toma aí, ó. Fiz mal, errei, pisei na bola, agora toma essa parte e põe tua graça aí. Põe tua graça porque eu machuquei. Põe tua graça porque eu feri teu filho e meu irmão, né? Agora só cuida. Eu errei. Não é assim que a gente faz com mãe? Sim, Ô mãe, eu fiz tal coisa. Depois que você passar pra mãe, vai, graças a Deus, o problema. Tirei já o problema. foi, já O problema passei, não é meu. passei a Você bola. passava por É isso? assim, Gente que sim. fazia coisa errada, ficava doido pra contar pra mãe, né? Aí você sai aliviado. Você, graças a Deus, você fazia isso, Paulo. É Mãe, assim. é assim que tem que ter você com Deus, né? Essa liberdade, essa proximidade, essa certeza de que é um amor que é imutável, né? É igual um É. amor de mãe, não importa o que faça, ele vai continuar nos amando. E Não significa que vai continuar se alegrando em nós. É claro que às vezes, como um pai que ama seu filho, às vezes ele vai você ficar fica triste. triste, mas pode ter certeza que aquele que está aprontando é que é onde ele mais fica próximo, É né? isso. Então, essa faz muita diferença quando se oferece um ambiente em que existe um temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é nessa sabedoria que a gente precisa concentrar um pouco a energia, a força, aquilo que a gente acredita, sabendo que cada coisa vai estar no seu lugar. E aquilo que não estiver no nosso controle, que a maioria das coisas não estão no nosso controle, estando no controle dele, tem mais chance de dar certo. Agora você observa, não sei se você observa, você vê que sempre eu penso na escola, pensar no adolescente. Porque o adolescente, muitos deles, eles têm essa vivência familiar de busca do amor a Deus, da prática a Deus, mas quando eles estão no meio dos amigos, nem todos são. Então eles preferem ficar reservados, não contar para poder não passar mico, né? E aí o objetivo da escola é realmente ser confessional, ela para que o aluno aqui dentro ele não tenha vergonha de manifestar. Então, uma das coisas que eu instituí aqui é que na hora da aula, aquele aluno que quiser confessar, o sacerdote pode ir até a porta, tirá-lo para poder se confessar e depois ele volta. Então, assim, ele não falou nada. Ele levantou, saiu e ele não evangelizou. Sim. Ele não mostrou para o outro colega, tá vendo? Você não Deu precisa ficar com exemplo. vergonha. Exemplo. Não tenha vergonha, seja o que você é, né? Seja de fato aquilo que você é. Porque uma coisa é você ser, outra coisa é você estar, né? Tá cheio de gente hoje estando,
mas aqueles que é de verdade, fica calado, não tem coragem de manifestar. E o é a verdade, né? E o está. Paulo, nós já estamos terminando, mas eu quero finalizar com você o seguinte. Eu quero finalizar com você o seguinte. Nós agora estamos trabalhando juntos, né? E o meu desejo sempre foi de fazer uma escola para aquelas famílias que pensam como nós aqui na escola, né? Nós entendemos que o conhecimento, ele é necessário, ele é indispensável, independente da universidade que você vai buscar. Se é uma universidade particular, mais fácil, se é mais... Todos nós temos que ter conhecimento hoje, porque é o conhecimento que realmente vai nos diferenciar lá na frente. Outro dia eu estava comentando que no futuro 1% da população vai ter mercado de trabalho. E outros 99% vão consumir. E vai consumir e vai ser Mariette mesmo, é Mariette? Marionete. Marionete na mão daqueles que vão programar os computadores, né? Então, nós temos que fazer parte desse grupo que tem conhecimento, e não é conhecimento só em matemática, só em física, não. É conhecimento geral, né? E além disso, valores, porque os valores passam pelo caráter. E o caráter é o que dá solidez, é o caráter que conversa com esse Deus, que nós falamos dele ainda há pouco, e é o caráter que diz esse aqui, a parte da mente, que fala, ó, não pode não, aqui você vai, ó, não vai, não passa, não avança aqui não, porque você já está indo além. Então, sem caráter, você não vive no mundo e você não conversa com Deus. E a máscara cai. E a máscara cai. Na hora ela cai. E a máscara cai, né? Então, assim, uma escola que você trabalha realmente valores, porque é o valor que consolida o caráter. E finalizando, rematando tudo com Deus. Agora, como a gente está vivendo um mundo muito diverso hoje, a gente tem que ser rigoroso em termos de disciplina. Você tem que ter uma disciplina mais rígida. Não é rígida, aquela rígida do passado, tá, gente? É uma disciplina combinada. É um combinado com o aluno, um combinado com os pais. Nós somos assim, 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 assim. Aceita essa proposta? Você concorda com isso? E quais são esses pontos que você acha que são essenciais numa escola que tem esses princípios, esses desejos? Bom, primeiro é como eu iniciei a nossa fala, né? Que é muito importante que os pais, quando forem procurar uma escola, eles entendam o que é essa escola, o que ela O que ela faz, se propõe? no que ela acredita e o que é que ela pratica. São pontos muito importantes para depois, no futuro, na primeira situação adversa, não surgir falas do tipo, eu não sabia que essa escola agia assim, eu não sabia que ela praticava assim. Então é muito importante que os pais saibam, de fato, tudo sobre a escola que eles estão escolhendo para a educação dos filhos, porque não é uma brincadeira, não é só sobre correr um risco, é sobre uma escolha que está sendo feita para além de uma relação comercial. Porque uma coisa é um determinado produto que você entra numa loja, compra, não gostou, nunca mais você vai comprar. E não vai ficar uma sequela sobre isso, exceto se for um produto que lhe cause um acidente. Outra coisa é um outro tipo de serviço, que pode ser uma viagem, que pode ser um outro tipo de lazer, uma experiência até gastronômica, que no máximo que pode acontecer é você bateu ruim, deu uma infecção intestinal e Igual você se você, né, trata, Pedro? se trata com medicação e ok. Agora, com educação de filho não se pode brincar, não se pode arriscar, porque pode sim deixar sequelas para o resto da vida. Então, a família tem que ter consciência de que em vez de deixar sequelas para o resto da vida, a escolha da escola tem que trazer bênçãos para o resto da vida. Ela tem que formar um cidadão que seja sim, que tenha seus valores muito bem trabalhados, que estejam alinhados com o que a família acredita, porque não adianta procurar uma escola que diverge do que a família acredita, que diverge do que os pais acreditam, que são os principais responsáveis por essa educação. Porque pensando em vida, longa vida, a criança pode ficar até 16 anos na escola, mas com aqueles pais é a vida inteira, em todos os estágios de desenvolvimento, em todas E as mesmo que fases da casar e vida, tiver filho, vai continuar depois, pertencendo àquela aquela família, né? família. Então é importante ter muito claro essa missão, né? Porque os filhos, eles não são nossos, eles são herança, eles não são emprestados. E a gente tem que cuidar direitinho, porque a gente também vai prestar conta da nossa maternidade, da nossa paternidade desses filhos. Ser muito consciente de que o mundo está oferecendo muitas ciladas para essas crianças e esses jovens
nas mensagens mais claras e nas mais obscuras. Então, os pais têm que se manter muito perto desses filhos para que não percam esses filhos. Tem muitos pais, eu mencionei aqui o Rossandro Klingen, porque nas palestras dele ele conta sobre isso. Tem muitos pais que estão perdendo os filhos dentro de casa. Nossa, Dentro de casa já não conhecem os filhos, porque não sabem quem são os filhos, com quem andam, o que fazem, porque o que pensam, ninguém sabe ninguém tem a onisciência para saber o que o outro pensa, né? A gente não tem esse dom, mas não sabe com quem se relaciona. Quando não você sabe fazer a conhece, leitura corporal do filho. e quando você conhece o seu filho, você consegue perceber que houve uma mudança de comportamento. Exatamente. Se, dependendo de se você sabe onde ele anda, com quem se relaciona e alguma coisa mudou, dá para saber acender uma luzinha amarela para entender que algo diferente está acontecendo e pode ser que consiga ali ajudar o filho a não cair naquela cilada. Mas se mantém distante, preservando a tal privacidade que não deveria existir ainda nessa faixa etária, é a hora que o pai perde o filho dentro de casa. E Eu já não perdem conheço mais esse muitos, filho. e perdem muitos, muitos, E muitos. contar com a escola nessa parceria, como eu falei, que é a função da escola de pais, é contar o que está acontecendo, que tipo de abordagem você pode fazer quando quer conversar com seu filho sem invadir o espaço dele, como é que negocia, o que é negociável numa criação de filho, numa relação parental, e o que não é negociável, porque pai e mãe não são amigos de filhos. Não Não, podem ser os não, amigos, não não. podem se colocar no pé de igualdade. Uhum. Eles podem ser acessíveis, eles podem ser instrutores, eles podem ser parceiros, Ter mas um bom diálogo, mas exato. amizade Mas a não. posição, ela é diferente. Eles são constituídos autoridades. E numa relação tem que ter autoridade e tem que ter a outra parte, né, dessa relação. E numa relação parental, a autoridade são os pais. Eles têm que se colocar nesse lugar e que esses filhos saibam que podem acessá-los, podem procurá-los, que eles serão aceitos e eles serão amados independentes das circunstâncias, mas que acima de tudo eles serão educados, porque também é assim o papel da escola. Exatamente. E se a escola e a família não falarem a mesma língua, não tiverem essa relação muito alinhada, muito estreitada, aí diverge. Bom, ficou maravilhoso. Agora, para finalizar, você vai olhar para aquela câmera ali. Para aqueles pais que desejariam muito colocar o filho na escola, que ele sabe que vai ser a escola boa, mas que muitos jovens se deixam levar pela amizade dos outros e vai seguindo ao outro colega, que sugestão, que orientação você passa para esses pais? Como demover esse jovem e seguir aquilo que eles entendem como pais, o melhor para o filho? Primeira coisa, eu convido os pais a pensarem quantos melhores amigos eles tiveram na vida escolar. Porque é isso, né? Na nossa trajetória, cada ano tem um BFF. E vai mudando, e vai mudando. Se os pais pararem para pensar em quantos passaram ao longo da vida da educação básica, vão concluir que os filhos também podem superar isso. E que a função principal da escola não é a demanda social do filho, mas é a educação acadêmica e a formação integral. Esse pode ser o princípio da conversa para mostrar para o filho a importância de escolher uma escola de excelência, que promove uma formação integral, que entrega resultado, que traz respeito nas relações, independente de qual posição é ocupada, se é uma relação entre os pares, se é uma relação entre aluno, professor, aluno e as outras pessoas que fazem a escola. E se essa escola dá voz, dá espaço para essas crianças e para esses adolescentes. E aí, a partir disso, e nisso, eles podem fazer e construir novos relacionamentos que vão romper as barreiras, porque a relação que é saudável e que é sólida, ela não é geográfica. Aquilo que é real, aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro, rompe qualquer barreira de mapa, de território. Quantos amigos vocês podem ter que moram em outros países, amizades que são nutridas, alimentadas por anos e anos? E quantas relações que num determinado ano foram tão intensas, foram tão próximas e que acabaram no virar do calendário? Então, eu acho que é esse levantamento que tem que fazer. A decisão precisa sim ser em conjunto, mas é o adulto da relação, aquele que tem o comando na relação, na promoção e no compromisso da educação do filho, é que tem que levar para esse filho os argumentos que são consistentes para a manutenção da relação com a escola.
Parabéns, Vanessa. É isso. Tá entregue o bastão para você. Não, boa sorte. Obrigada, viu? Foi Eu que muito agradeço. bom, riquíssimo, né? Um bate-papo maravilhoso, né? Ficamos por aqui. Foi bom, não foi? Eu amei, amei. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.